Bom dia, boa tarde, boa noite, você internauta que está acompanhando aí o RondôniaAoVivo.com, Conexão Rondônia, abraço Paulo, abraço pro Ivan, enfim, todos os internautas ligados aí que gostam de futebol. Eu tô aqui com o meu parceiro Robson Ramos, vamos falar aqui um pouquinho sobre futebol nesse final de semana, início de temporada, na próxima semana aí vão iniciar aí os campeonatos estaduais, e eu queria dar uma pincelada com o Robson aqui, primeiro falando da Copinha, Robinho. Os grandes de São Paulo continuam na Copinha ainda, alguns clubes já caíram, mas tá dando a lógica, né, por enquanto. Tá dando a lógica por enquanto. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Vanderlei. Pelo menos ficou um pouquinho melhor que o ano passado, né? Quando teve time, o Santos saiu na primeira fase, É verdade. o São Paulo saiu logo na segunda, só o Corinthians acabou sobrevivendo, enfim. Fazia tempo que os times de São Paulo não passavam tranquilos e todos jogando bem, né? É verdade. Todos têm apresentado bom futebol. Os times do Rio também, o Flamengo avançou. O Flamengo tem uma base muito boa, né? Comprovando que os últimos 2 anos, 3 anos de trabalho são bons. Precisa o time profissional do Flamengo começar a aproveitar melhor essa formação, que é boa, né? É histórica, né? Para finalizar o assunto Copinha, queria parabenizar aqui a equipe do Ji Paraná Futebol Clube, que representou o estado de Rondônia na Copinha. Estava numa chave difícil, que é a chave do Flamengo, chave do Aimoré. Ambas as equipes passaram e a equipe do Ji Paraná acabou sendo desclassificada. Você esteve lá acompanhando, né? Acompanhei 2 partidas lá, o primeiro e o segundo jogo do Ji Paraná. É muito difícil, tem um desequilíbrio muito grande, então levou um pouco de azar o Ji Paraná. Mas tem novidades aí, tem alguns atletas do Jipa que podem pintar em algumas equipes aí, principalmente em categorias de base de equipes do sul e sudeste do país. Então fica a torcida aí para as equipes. O Maritaca falou comigo hoje de manhã, parece que tem jogadores conversando aí com alguns empresários. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, tem novidades. Robinho, vamos falar de temporada de 2018. Vem aí, né? Vamos falar um pouquinho, começando com o Rio de Janeiro. Fluminense, novela Gustavo Scarpa, ele voltou, né? Então, mas ontem à noite teve a informação de que ele finalmente tinha conseguido eliminar. E é interessante no caso do Gustavo Scarpa, porque o São Paulo tem uma negociação muito avançada com o Fluminense por causa dele, porém o jogador ficou o tempo todo tentando se desvincular do clube para ficar livre para ir para um outro clube no Brasil. E até onde se sabia, havia primeiro o interesse do Palmeiras, depois passou a ser o interesse do São Paulo. Só que o Raí já tinha tomado a iniciativa de negociar com o Fluminense. E a negociação ela está caminhando até bem. Sim. Né? E isso surgiu porque havia muita dificuldade do Scarpa conseguir se liberar do Fluminense via justiça. Tanto é que tinha uma audiência marcada só para abril, aliás, ainda tem. Sim. Mas ele não conseguia eliminar, não conseguia nada. E o Raí até disse a ele, não, vamos conversar com o clube, negociando com o clube, tá tudo certo. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar de Raí. Só que ontem ele se liberou com o liminar e agora existe um temor de que o Corinthians aproveite essa brecha porque o empresário do Gustavo Scarpa, o staff dele, gostaria que ele atuasse pelo Corinthians. Essa é uma história que tem dominado os bastidores dessa negociação. A gente só vai conhecer no final dessa semana, na metade da outra, quando o Raí terminar de conversar com o Fluminense. A gente vai entender o que vai acontecer. Mas seria interessante ele jogar em São Paulo. Rápidas pinceladas agora. Flamengo sem o atacante ainda, o Guerreiro pode voltar, pode ser absolvido aí completamente. O Guerreiro pode ser o atacante. Ele teve uma suspensão. Ele teve aquela primeira punição. Teve um efeito suspensivo, não é isso? Sim. Foi diminuir, a FIFA diminuiu a suspensão, ele já vai jogar a Copa do suspensão. Mundo e pode ser que se entenda com o Flamengo ali. E o Vasco da Gama, esse desmanche total no Vasco da Gama, o Eurico deve sair mesmo, né? Você falou do Fluminense, é a mesma coisa. O que está acontecendo no Fluminense é uma espécie de desmanche. No Vasco também, né? Porque o Eurico é o fiador da garantia desse povo que está lá. 3 meses de salário atrasado, os jogadores insatisfeitos, muitos que estão lá, estão saindo, né? Alguns, inclusive, indo. A gente falou do Scarpa e do São Paulo. O Anderson Martins, por exemplo, pro São Paulo foi uma grande contratação. E foi um negócio de ocasião, né? Assim, não vou ficar mais no Vasco, estou livre, vou jogar em outro clube. Os outros têm que aproveitar. Agora é péssimo pro Vasco, que caiu 3 vezes. Finalmente, depois de muito tempo, conseguiu se manter na Série A um ano inteiro. Até de uma forma surpreendente, né? Brigando na parte de cima, né? Com boa campanha do Zé Ricardo, indo para Libertadores para a fase prévia. E agora, no ano de 2018, quando deveria apresentar um trabalho mais consistente, vai perder o time. Não dá pra entender. E o Botafogo agora vem só com base. Perderam o Jair, o Jair foi pro Santos. Não vai gastar o que não tem. Até técnico de base, né? Até técnico de técnico, base. O auxiliar do Jair é quem ficou com... Vamos falar dos clubes de São Paulo agora? Vamos lá. Santos não contrata ninguém até agora, só o Eduardo Sacha. Talvez o Gabigol possa pintar aí até o final do mês. Mas final da semana, hein? final da semana, né? Final de semana é hoje, mas enfim, até a virada da semana que vem. O Corinthians aí nessa disputa que a gente está falando aí de alguns jogadores, né? O Henrique deve assinar com o Corinthians agora, o zagueiro que é do Fluminense. Vai assinar. O Corinthians entendeu que é um bom negócio para ele ter o Henrique.
E você falou do Santos, mas a base do Santos é boa, eu acho. A base do time que ficou de 2017. Não é tão desprezível assim. Eu gosto do Sacha, acho que ele teve um mau momento nos últimos 2 anos no Inter, mas acho muito bom jogador. E o Gabigol no Santos sempre deu certo, né? Agora, aí fica aquele comentário de bastidor, não, porque quer jogar com a 10. Se é verdade mesmo ou não, a gente não sabe. Agora, se aparece, é porque alguém deixa vazar uma fumacinha. Claro. Aí, onde é fumaça fogo? Ninguém falou essa frase, mas onde é fumaça fogo? Pois é, mas... Então o empresário do Gabigol, Wagner Ribeiro, né? Tem que conversar com o cara e botar ele na linha, cara. Ele é muito novo. Ele precisa voltar a jogar, né? Ele precisa voltar a jogar, deixar de achar que é o maior craque do mundo, porque ele não é. Ele é bom jogador, mas ele não é isso aí. Corinthians na Florida Cup ganhou a primeira do Ajax nos pênaltis aí, mas tava administrando bem, mas é começo, né? Não dá nem pra cobrar na Florida Cup ainda. Não dá. Eu acho que o Corinthians vai manter um nível semelhante ao do ano passado. Contratou pontualmente, Henrique vem aí. Tem algumas contratações que você fala, torce o nariz, Júnior Dutra, Juninho Capixaba, mas aí você lembra que o Carille é um cara de esquema, né? Ele não importa a peça, ele faz a peça render dentro do esquema dele. O cara só não rende se for muito ruim, né? E o Palmeiras com o bolso cheio, contratou muito bem, acho que foi vendendo bem também. Vendeu muito bem, o Mina foi pro Barcelona. 45 milhões, você pega esse dinheiro, você compra mais jogador ainda. E agora vamos falar do teu São Paulo aí. Vamos lá. Diego Souza. Então, o Diego Souza, eu tenho eu não gosto do Diego Souza dos últimos 2 anos. Mas ele jogou bem no esporte, mas o nível de exigência é outro. E acho que o Diego Souza, de uns anos para cá, é um jogador que joga bem uma partida e 3 ruins. Mas ele é bom jogador. O São Paulo precisa de bons jogadores. E perdeu o Hernanes, que foi o principal jogador do time do ano passado. Então tem que repor com alguma qualidade. Perdeu o Prato também. O Diego pode ser meio e pode ser atacante. No saldo geral, a contratação é boa, mas eu queria ver. Agora, falar antes vai dar certo, acho muita pretensão. Aproveitando esse caso do Diego Souza, até para fechar, eu falava com você do Raí, você estava comentando do Raí. Sim. O quão é importante um ex-jogador campeoníssimo como foi o Raí na equipe do São Paulo na contratação. Eu assistindo a entrevista coletiva do Diego Souza ontem, internautas do Rondônia ao Vivo, ficou claro assim, que num empate, a conversa, o Diego Souza começou a entrevista dizendo assim, depois da conversa que eu tive com o Raí, que foi um homem que foi campeão de tudo aqui, não tinha mais o seguinte, né? Existe um profundo respeito por esses jogadores muito campeões, muito bons como o Raí. E o Raí conhece muito o São Paulo. Então, quando o Raí fala do São Paulo, que é o São Paulo, que o São Paulo, propriedade, né? Que o São Paulo pode ser comigo aqui, o cara não tem como não acreditar. É verdade. Ele vai jogar pelo Raí. É que o diretor fica mais distante que o técnico. Mas ele sabe que o cara está lá observando. Eu acho que isso pesa e pesa bastante. Está na hora dos ex-jogadores, dos ídolos, fazerem mais parte do dia a dia dos clubes, sempre foi hora. Sempre foi hora. E está num momento interessante, né? Raí e Ricardo Rocha no São Paulo. Eles estão tentando convencer... O Santos contratou o William. O Lugano, o William Machado. Eu acho muito bom o William. Era do Corinthians, cara muito inteligente. Ele se preparou para isso, ele estudou para isso. Era um bom comentarista na TV. O Santos fez bem em contratá-lo. Tem mais um do Santos, né? Não tem. O Jameli em outras ocasiões. O Jameli em outras 2010, ocasiões. Santos, enfim, o Belete foi lá para o Coritiba para tentar um trabalho mais profissional. Gente que conhece futebol, que se interessa por melhorar o futebol. Não é aquele aventureiro, aquele oportunista, né? Porque tem também. E o Manchester City. Também. E o Manchester City, hein? O que tem o Manchester City? Quem segura esse time? Quem que segura esse time? Quem segura o Barcelona? É campeão de tudo. Com o Barcelona jogando só na média. E agora, aliás, teremos assuntos para as próximas semanas, porque daqui 3, 4 semanas Felipe Coutinho começam, e aí começam, e não pode jogar Champions. Não é verdade, ainda tem isso. Mas começam as fases mata-mata da Champions League, a gente tem muito que comentar. Coutinho, 660 milhões. É muito bom, mas não sei se vale tanto. Vamos ver. Robinho, um grande abraço, obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu. Tchau, pessoal, até segunda.